Então vamos colocar aí, Vera, vamos pôr a primeira peça do dia? Olha lá. Legal. Então voltamos com o Orif, Uhum. o ato, Gostei o desse vigia. tecido. O vigia, né? Esse conceito é seu, Torres? Não, é o da nossa queridíssima aí, que não veio hoje, né? A Jéssica. Jéssica fez. que Ela não legal. veio, tem um conceito dela, não veio. Exatamente. Ela ficou tímida, mas ficou muito bom. Entendi. Eu gosto Então muito temos dessa aí o peça. ato. Nosso narrador, O né? atu? Da É série. o ato ou o atu? O atu, né? É o atu, sei lá. O atu. O narrador da série What If, quem assistiu What If, a primeira animação do Marvel Studios, né, que Do faz MCU, parte do né? MCU, né, que tá dentro do MCU. E ali é o personagem, né, que é dublado pelo Jeffrey Wright, que também ficou conhecido como o Comissário Gordon de Batman, né? Ele deu a voz ao Atu ao longo de todos os episódios de What If, que já vai ter segunda temporada também. Ele é o narrador, né? Inclusive a série começa, os episódios começam com ele falando. Ele fez o Bernard também de Westworld. Fez o Bernard de é, Westworld. Bernard, pra mim, óculos na na minha ponta do nariz. Você Aqui. sabe uma coisa que eu achei interessante de Orif? Foi eles terem... É spoiler, será que Não, pode? vai, Eu acho que- vai, O Orif acho que Eles já terem já juntado- deu, já pode, já né? Eles terem juntado, assim, ter linkado todos os episódios num só, né? Depois, no final. Isso. Exato. Não, Que isso não acontece nos quadrinhos, né? Você tem histórias independentes E, ninguém e é se legal encontra. que o Vigia, ele é um personagem que é muito clássico da Marvel e É. a gente não, é a nossa primeira versão do Vigia da Iron, nos quase 10 anos de sabia. Iron Studios, a Ah, gente que nunca legal. tinha feito Legal, o Vigia. que demais. Mas ele não tinha aparecido muito, né? Ele tinha aparecido naquele filme com o Stan Lee, né? É isso, ele um- apareceu é, numa um pose, easter assim. egg, As pessoas diziam que o Stan Lee era o Atu. É, porque Tem ele boatos. caminhava Ele caminhava, de universo em universo, sempre tendo outras personalidades, né? Sempre sendo um personagem. E a participação que ele fala é do Guardiões da Galáxia 2, né? Tem um momentozinho que ele aparece ali, que é o Stan Lee conversando com vários seres que também são vigias. Mas nem o comics a gente tinha. Não, nem o cômico. Uma coisa curiosa dele é que ele sempre fala assim, não posso interferir, ele sempre interfere. Mas, Dessa água não beberei, ele ele joga fala o balde assim, na eu cara, não posso né? interferir jamais, mas eu gostei muito do movimento do manto. Não dá nem pra dizer Eu que é achei uma bonito capa, também. né? Mas é. esse vestido dele Como se fosse. é bonito mesmo. Uma túnica, né? E a base. túnica, né? isso. A base dando a impressão de que ele tá Essa base voando, ficou né? O demais. movimento, tá tudo muito bonito, muito bem detalhado. E aqueles Como cristais até do essa multiverso ali, leve. quando eles saem na porrada ali com o Ultron, e aí vai quebrando e tem umas cenas que tem esses cristais se formando e tudo mais. Não sei se é spoiler, mas no Doutor Estranho também eles usam esse recurso, né? De quando tá Os quebrando cristais. os Essa quebra, universos. como se fosse um É como vidro. se fosse um vidro, Isso, né? é como se estivesse quebrando a realidade. A tela das Exatamente. realidades, né? E ali ele mais em ação, né? Ficou muito bacana. Parabéns pra Iron, né? Parabéns pra vocês, pelo amor de Deus, né? Coisa mais bem detalhada, maravilhosa. Lindo, lindo. Galera quando a gente mostrou, a gente já tem o Capitão América Zumbi, A carta, Aí. Captain Carter. ele agora? E agora ele, e ele com- combina, né? Com quem que ele com- combina? Vamos, não sei. teremos hoje, Torres, mas deixa aí nos comentários com quem que essa peça combina. Vamos ver será, se a né? gente- Quem poderia ter? né? quem poderia ser, vamos ver se Esse a aí gente que ele faz. combina, eu fiz o conceito. É? Aí, esse Olha! aí- Eita, então já é um spoiler. Então calma. Jogou no ar. Põe mais um pouquinho aí, Vera, pra gente mostrar mais um pouquinho, por favor, que ficou muito bonita a peça. E tem essa pose... Ele sai na porrada, na verdade. Ele não? sai na porrada, ele é sem Uma miséria. armadura, e o caramba, né? Então, é o que a gente tá falando. Ele diz que ele nunca vai interferir não sei o quê, mas quando ele interfere, ele vai sem miséria, ele vai pras cabeças, sai na mão se necessário for, né? Então, no final de What If a gente consegue ver muito bem isso. E é um personagem que deve ter muito futuro na Marvel também, né? Ele não Agora- deve ter sido a última vez que a gente viu ele. O que eu acho que é legal da gente falar, não ficou muito claro na série, assim, ele tá em todos os multiversos, ele vê todas as realidades. Eu acho que ele vê a Terra meio meia, que ele mora na Lua, né? Eu não sei se... Então, eu pois não é, sei. mas na Eu série acho que tem parece- vários Watus, né? Então, mas na na série série ele vê- Na série ele vê tudo, é Isso, verdade, ele é vê verdade. todos. Tem essa diferença. Então, é por isso que a gente fala, né? A expectativa é que ele vá aparecer mais pra frente em What If, com certeza, mas também em outras produções, né? Por que não? Porque, afinal de contas, ele tá olhando tudo e todos, né? Então, alguma hora ele vai acabar interferindo de novo, porque isso faz parte da natureza dele. Dessa água eu não beberei, mas estou aqui me encharcando com o balde. Mas eu acho que é isso aí mesmo. O What If 2, segunda que ele temporada, vai tá aparecer? confirmada. Uhum. Queremos ter novos personagens aí em breve Sim. na nossa lista. E o pessoal tá pedindo muito algumas peças, Torres. Vamos ver. Teremos ver aí. mais, né? Vamos deixar no ar. Já deu ok? Então vamos lá. Vamos direto. Olha o homem aí. Olha o homem. Seria ele o principal herói desta fase atual do MCU?
Ele é um dos mais influentes, né, provavelmente, porque ele influenciou em 2 grandes eventos, né, no Homem-Aranha, né, Sem Volta pra Casa e agora, mas eu não sei se ele seria o maior, porque, que nem a gente falou, está falando aqui nos bastidores até, essa fase 4 tem sido uma fase de transição para Marvel, mas ele é um dos poucos que sobraram, né? Isso aí a gente pode falar, é o que veio da fase da saga do infinito, ele continua firme e forte e já está confirmado com o 3º filme. É isso. Então aí temos... Explica pra gente, Tô, esse conceito é seu. Vai ser do Esse Seninha. é do Seninha. Do viu? Seninha. Mas eu sei bastante coisa aí, que se quiser perguntar, pode Pode não, perguntar. já A gente está. tá Então aqui, o microfone é seu. Mas eu gosto muito dessa peça, essas peças escala fantasy, na qual a gente coloca a cidade ali embaixo, Reduzida, né? Eu acho muito legal que dá essa ideia de que ele tá em cima e você pode ver tudo o lugar ali. E tem eu o gosto Santo Tem o Sanctorum. Santório, ali. é isso que eu ia Santório, comentar. isso. Daí o Santo Inclusive o Santório. espelhinho dele ali é bonitinho assim. É, exato, é material translúcido, material né? translúcido. Temos a capa dele em movimento e, detalhe, aquele remendo aí, que é uma parte que acontece no filme. Que acontece um Vamos negócio lá, tratar, né? pessoal, a gente vai falar do filme aqui mais ou menos, vão dar alguns spoilers possivelmente. Então já fiquem ligados se você não viu o filme ainda. É. Mas ele ficou uma peça alta, né, Torres? Ficou, mas é bom isso pra peça que tá voando, né? Exato. Essas peças flutuantes assim é legal a gente colocar pra cima pra dar aquela. E Ainda mais pra- com a base assim, aí dá mais. Eu acho que fica mais Bem legal detalhada ainda. a base, cidade Bem detalhada, de Nova porque York. é bom você fazer isso porque você tem várias camadas e você tem um molde só. Aham. Que é bom pra todo mundo, né? Exato. É bom o pessoal ficar mais barato. E quando você quiser também expor assim na prateleira, se quiser deixar ele atrás, pode deixar ele atrás. Aí Pode. fica no próximo Você celular, gosta né? do Doutor Estranho, Márcio? Eu gosto. Gostava antes dos filmes? Você era um leitor? Eu gostava, assim, tem um lance de quadrinhos que eu, assim, que eu consumo tudo de X-Men e tal, e todo personagem que aparecia nos X-Men, aí eu comecei a colecionar boneco, comecei a comprar os amigos dos amigos. Desculpa pra comprar mais boneco. Eu lembro muito dele na animação do Homem-Aranha. Você lembra? Que eu era lembro, da mesma verdade, época do verdade, X-Men? verdade. É, ele aparecia bastante lá. Então, Assim, de quadrinhos, eu sei que ele aparecia pra resolver alguns BOs, tipo, deu tudo errado, ele via e voltava no tempo e resolvia. Eu lembro, a primeira vez que eu tive contato com o Doutor Estranho foi no gibi dos X-Men mesmo. E a É que edição o Wolverine X-Men tinha, 16. o Wolverine tinha aquela... Não, ele era aquela meio versão meio animalesca. Logo que Ah, ele isso, pega ele as garras. perdeu- isso já é, ele perdeu a Adamantium. época do Joe Madureira. Isso, o desenho do John Madureira, exatamente. E aí é um personagem que eu gosto, assim, e no MCU, pra mim, cresceu muito, assim. Ele cresceu especialmente depois de Guerra Infinita, né? No primeiro filme dele, ele teve um bom desempenho, mas acho que ninguém levava ele tão a sério assim. Aí quando chegou Guerra Infinita, que a gente entendeu o potencial dele, o tamanho do poder dele, ele só foi crescendo. Eu acho que ele é um dos até melhores chegar agora. personagens do Guerra Infinita. Ah, Sim, sim, não, sim. aquela luta Aquela dele cena com de o luta Thanos dele é é incrível. inacreditável. É fantástico. E nesse filme novo dele tem algumas cenas de luta ali também. Bonitas, das né? notas Que lembram até musicais. fantasia. Tem um amigo meu que fala que lembra fantasia Total, sabe aquela total. cena do Mickey, assim, parece... Sim, total. E você sabe que esse filme eu também sou meio suspeito, que eu sou muito fã de Uma Noite Alucinante, que é do Sam Raimi Ah, também. Eu sou mais velho aqui, mas eu ia no cinema assistir esse filme umas 4 vezes, assim, eu acho que fui umas 4 vezes no cinema assistir esse filme. Que era de terror e eu adorava contar pras pessoas. Aparece um monstro e não sei o quê, e a mão dele cria vida, aí ele corta a mão, não sei. E essas referências aparecem um pouco no... E até o ator que faz, ele aparece no filme também, né? Sim, Ele vende a Bruce Campbell. pizza. Ele é o vendedor. Em todos os filmes Bruce Campbell. do Sam Raimi ele Sim, aparece. É verdade, ele é apareceu o- do Homem-Aranha. no Os três ele é o- Homem-Aranhas. Ele é o cara do guichê do teatro, né? da Ele é o Mary Jane e bicho no tal. teatro, As pessoas ele é o cara que achavam- dá o nome do Homem-Aranha no primeiro filme. É, ele As aparece pessoas em achavam todos. que ele ia ser o irmão do Thor nesse filme. Mas assim, eu não sei se é a terceira ou quarta peça nossa do Doutor Estranho, contando o Minicô, mas a gente já tá chegando num Minicô like que tá cada belíssimo, vez inclusive. melhor, né? E o movimento da capa, eu acho que essa é a peça mais completa, é a primeira peça que a gente trouxe aí, esse cenário, igual o Torres falou. E tem a menção ali ao Santo Sanctorum também, que é a primeira vez, que ficou muito bonito, e os arcos ali dos portais, os portals ali da música do Endgame. Então, esses portais do Doutor Estranho, quando eles aparecem, eles já são icônicos aí da história do MCU. Não só por causa do Doutor Estranho, mas também por causa de Endgame e tal. É uma peça realmente muito especial mesmo, né? Que nem vocês falaram, acho que a questão da capa dando esse movimento para ele e a cidade embaixo, que nem o Torres levantou muito bem, são grandes destaques
que deixam essa peça, mano, você vai colocar ela na sua casa, ela vai ser um destaque, né? Seu olho vai pra ela na hora. Não teremos hoje, mas já anunciamos que teremos o Wong também, a versão. Ah, Nosso legal. primeiro Wong do, né, da Iron.